é quase sempre tomar inimigos. Mas não é que os inimigos serão tomados gratuitamente ou artificialmente. Eles se dão como estrutura social, eles se dão como posição no mundo, eles se dão como momento de combate a tudo aquilo que venhamos a ter enquanto luta já a vida. Dito isto e dito este momento preliminar no qual quero insistir com a importância de pensar o presente, quero falar de mais uma questão, esta aguda, sobre a dor e, ao mesmo tempo, a esperança de um livro como este, que vem a ser esta dor histórica. Em primeiro lugar, em primeiro momento, professor Silvio, querido, alegria, obrigado. Em primeiro lugar, em primeiro momento, quase sempre as obras que marcam um tempo histórico, elas de alguma maneira refletem a agudeza daquilo que tratam. E eu exemplifico aqui na entrada deste livro, Crise e Golpe, o momento de pensamento sobre a crise brasileira, não nos dias de hoje, mas eu exemplifico com algo do passado, que foi o fato de que o golpe de 64 teve, a partir daí, uma série de obras pensando acerca de sua natureza. Em um momento, Florestan Fernandes escreve A Revolução Burguesa no Brasil. Ele pagou o preço por escrever A Revolução Burguesa no Brasil. Foi exilado. Foi para o Canadá, que o recebeu. E um homem aqui de São Paulo, com o pé no chão, como se fora exatamente um tupi, ele vai para a geleira do Canadá, porque o Brasil não lhe aceita, porque escreveu a obra que refletia sobre o que estava acontecendo com o próprio país naquele momento. Os senhores dirão, mas era alguém desconhecido ou sem importância? Não, era o maior sociólogo do Brasil, Florestan Fernandes, homem de gabarito ímpar na história do nosso pensamento, professor da USP. O mesmo ocorreu com Caio Prado Júnior, que, tendo feito as suas obras históricas, quando estoura 64, ele se põe em 66 a escrever sobre a Revolução Brasileira, porque ele percebe que quem faz a revolução no Brasil não é o povo, é o capital contra o povo. Então, o movimento revolucionário é feito para aumentar a exploração do povo, para manter a mesma base e para ampliar esta exploração. Sob essa inspiração destes homens geniais do passado, mas sem nenhuma pretensão de cumprir sua estrada e simplesmente evocando esta memória de Caio Prado Júnior e de Florestan Fernandes, eu entrego aos meus queridos e queridas companheiros e companheiras esta reflexão sobre o golpe presente e a crise presente. Quero estruturar esta fala em 3 eixos, e é assim que proponho no primeiro capítulo de Crise e Golpe. A primeira proposição é de ordem econômica, a segunda é de ordem política e a terceira é de ordem jurídica. Eu quero aqui, senhoras e senhores, explicar aos presentes que anuncio que a crise brasileira se revela com 2 causas determinantes e uma sobredeterminante. 3 causas da crise, 2 delas na determinação social, uma delas na sobredeterminação social. Alguns considerarão estas palavras muito difíceis, mas eu vou explicá-las. A filosofia marxista da segunda metade do século XX, em especial com Althusser, descobriu que a sociedade não é um bloco como se fosse uma pedra só. Quando nós dizemos capitalismo, isso aqui não é um só movimento social, uma só coisa. Althusser expõe nas suas obras, e a partir daí essa descoberta é central, expõe que todas as sociedades, via de regra, têm determinação e sobredeterminação. E o que quer dizer isto? Toda sociedade capitalista está determinada economicamente, por isso ela é capitalista. Há o capital, e quem não tem trabalha. Isto é uma experiência que uma pessoa com 12 anos de idade, 15, 18 já tem, ele só não sabe o que é isto.
Se aos 15 anos de idade o pai dele é rico, ele pode estudar até os 21, 22, 25. Se o pai é extremamente rico, ele pode continuar a vida sendo um playboy. Se aos 15 o pai é pobre, o pai e a mãe já lhe dizem, tem que trabalhar para sobreviver. E ele tem que trabalhar para sobreviver. Esta é a determinação econômica da vida. Quem tem explora, quem não tem é explorado. Muito bem. Somos marxistas porque lemos a sociedade a partir desta determinação produtiva. O capital explora esta massa trabalhadora do mundo e esta massa está sob a ordem, sob o ditame e está sendo explorada por estas forças e relações capitalistas. Quem disser que trabalhador e capitalista são iguais, esta pretensão de alguns de acabar com o direito do trabalho para dizer que o direito civil é que vale porque todos são iguais, não entendeu que não é por desestressar que alguém acorda de manhã e trabalha sob condições as mais subhumanas para outro. É porque, sem isso, não tem a mínima condição de sobrevivência. Não é por alegria, não é porque foi conversar com o seu patrão. Esta é a determinação maior da vida social. Junto com ela, eu proponho aqui uma outra determinação que está muito próxima, porque toda a vida social capitalista, ela se desdobra também numa determinação política estatal. Só pode 1% do mundo ter mais de 50% da riqueza e 99% do mundo ter menos de 50% da riqueza, e menos é muito menos, porque a maioria maior, esta grande maioria, esta maioria imensa do mundo, não tem sequer 10% da riqueza. Existem pessoas que sozinhas têm mais dinheiro que países. No Brasil, tem gente com mais dinheiro que país, que dirá a gente dos Estados Unidos, a depender do país e da pessoa. Essa gente nova por aí, que anda disputando eleições, tem mais dinheiro que países. Muito bem. O agente laranja. Estou dizendo aqui que nesta base, para que 1% tenham tudo, a maioria não tenha nada, a determinação econômica precisa ser imediatamente uma determinação estatal. Por que isto? Porque para que a maioria do mundo, e é a maioria, não tome o capital das mãos dessa minoria, é preciso que haja violência contra a maioria. E esta violência não pode ser só do burguês, só do capitalista. Ela tem que ser organizada, e é a violência estatal. Então, os pobres que se levantarem serão presos, levarão um tiro. E quanto mais houver o louvor de que se atire no pobre, mais então está assegurado o capital. Esta é a lógica geral. Existem duas determinações no fenômeno da crise brasileira, e eu anuncio em crise e golpe. Ia dizer estado de forma política, mas é o novo. A primeira determinação é econômica, esta crise é do capital. A segunda determinação é estatal, essa crise é política, e as duas estão imbricadas. A terceira questão é a sobredeterminação. Althusser foi genial quando, na segunda metade do século XX, ele apontou para o fato de que existe uma estrutura muito profunda que nos determina e uma imediata que aparece para nós no primeiro momento e parece ser a única da qual se vê, e nós tomamos como a causa mais profunda, mas ela não é a causa mais profunda. A mais profunda nós, em geral, não vemos. E a imediata é que move as peças em favor da causa profunda. Não é que tudo seja a mesma coisa, são diferentes, só que elas se acoplam, elas se aglutinam. O mais profundo é o capital, junto com ele o Estado e a política. E sobredeterminado, sobredeterminação aqui, é que existe a determinação e uma coisa sobre esta determinação. Por cima, é isso que eu quero dizer. Imaginem os senhores um alicerce e um prédio. As paredes de um prédio. A gente vê as paredes, não vê o alicerce. A determinação é o alicerce. A sobredeterminação é a parede. Muito bem. Eu digo que a sobredeterminação da crise do golpe no Brasil é uma sobredeterminação jurídica. Porque boa parte desse processo é conduzido pelo direito. E não necessariamente foi assim, por isso que é uma sobredeterminação. Até muito pouco tempo atrás, as crises do mundo e os golpes se davam e se resolviam por
via militar. E o caso brasileiro foi um caso típico. O golpe foi conduzido pelas mãos militares. Senhores dirão, mas só no Brasil isso aconteceu? Não. Pinochet, no Chile, um exército contra seu presidente Allende. Isto ocorre também em tantos e tantos outros países do mundo, nos quais o poder da arma vale muito. Senhores dirão, mas foi só no século XX? Não, no século XXI, do mesmo modo. O Iraque foi derrubado pela arma dos Estados Unidos. Até hoje, muito das primaveras árabes é derrubar, mediante arma de terceiro, aquele que é o Estado e a ordem político-econômica do momento, de tal sorte que nós temos, via de regra, uma sobredeterminação da crise que é militar. Só que agora, no caso brasileiro, nós tivemos uma sobredeterminação que é jurídica. Então, ao invés de saber o nome dos generais, nós sabemos o nome dos juízes. E então, ao invés de saber o nome dos jornalistas acusadores, como Lacerda, em 64, nós sabemos o nome dos membros do MP. E trocamos a sobredeterminação. Esta crise de hoje tem sobredeterminação jurídica. São 3 instâncias da crise e eu quero trabalhar com elas e explicar a todos o desenvolvimento deste crise-golpe. Se se trabalha apenas com um dos termos, se lê de modo frágil e errôneo o momento do mundo presente e do Brasil na atualidade. Não adianta os senhores dizerem para mim que esta crise é simplesmente uma ilegalidade jurídica, porque não é só o direito que fez esta crise, que gerou esse Estado. Eu volto a dizer, o direito é uma sobredeterminação. Tem 2 determinações além da sobredeterminação. São 3 coisas. Não é só uma causa jurídica, porque o direito por conta própria não destrói um país. É muito fraco o direito. Senhoras e senhores que são juristas, não se tomem na conta de um poder absoluto que não temos. O direito é muito pequeno perto de uma ordem social e econômica. Muito pouco. Existe uma causa política e, fundamentalmente, uma causa econômica. Também não digam simplesmente a crise do Brasil é uma crise econômica, porque se eu disser que é uma crise econômica, eu não explico por que tantos países que estão em crise econômica não deram golpe. Existe uma crise econômica, mas ela tem encadeamentos políticos próprios, de tal modo, inclusive, senhoras e senhores, que o Brasil não é igual à Argentina, em toda a sua estrutura de contexto social. Observem, a Argentina está, nesta semana passada, com greve geral, nós não temos. E nós não temos perspectiva de juntar um povo numa greve geral. No máximo, é se dissermos para o povo que temos que matar mulheres, negros, transexuais, LGBTs, aí eventualmente vem uma greve geral contra as minorias. Mas nunca em favor do próprio povo. O povo é muito altruísta, não luta por si, só luta pelos seus patrões. Portanto, é um povo bom, ao contrário do argentino, que em geral luta por si. Mas observem, dito de modo de piada, a forma pela qual um país vizinho resolve a crise é diferente da nossa. E a crise é a mesma, crise do capital. Por lá, briga, guerra aberta, por lá, greve geral, e por aqui, uma certa guerra contida de um lado para o outro. Só um lado bate, só um lado apanha. É guerra também. Apenas é uma guerra que um entra com a cara e o outro entra com o soco. Somos um país cordial, portanto, damos a cara a tapa e ponto final. E esquecemos rápido. Não se pode dizer que esta crise seja só econômica, porque ela deságua em momentos políticos e momentos jurídicos. Também não se pode dizer que é uma crise somente política. Alguns tenderiam a falar assim: a culpa é do governo tal, a culpa é do golpe dado pelo Poder Legislativo. É preciso reconhecer a culpa da política, mas não dizer apenas que isto seja o elemento deste momento presente do país. Estou fazendo essas preliminares porque volto a insistir que se não tivermos a leitura mais alta, mais radical e mais complexa, nós não damos conta de entender o que se passa com o Brasil e com o mundo. Gostaria de dizer que isto é uma crise do Brasil, é crise do mundo. No Brasil se resolve assim.
E, por resolução, os senhores já entenderam que não é acabar com a crise, é simplesmente transformá-la em outra coisa, e toda a crise do mundo gera lucro para o capitalismo. Lembrem, toda a crise é muito boa para o capitalismo. Os senhores dirão, mas como é boa se eventualmente uma grande empresa do Brasil fechou as portas? É boa para o capitalismo, porque se uma grande empresa do Brasil fechou as portas, outra comprou em preço barato. Então, se a Caixa Federal, eu estou vendo meus companheiros e companheiras dos bancos aqui, todos os meus companheiros de luta sindical, se a Caixa Federal quebrar, nós dizemos que péssimo para o capitalismo, eu diria que ótimo para o capitalismo. Se a Caixa Federal quebrar, a partir de agora, quem precisar financiar uma casa, não financia mais em banco público, vai para o privado. E cobrará juros de 5 vezes mais, porque só tem ele. Aliás, só tem 2 bancos privados, mais uns pequenos peixes pequenos que orbitam em torno de 2 tubarões. Um tubarão laranja e um tubarão vermelho. Dos 2 sai sangue. Vejam lá, mais uma vez o agente laranja está presente no nosso tempo. Vejam por lá, laranja é o novo preto, já disse alguém um dia. Sim. Um problema de estética. Estou dizendo aqui, minhas senhoras e meus senhores, que nós temos modos peculiares de resolver a crise e todos os modos interessam ao capital, porque se alguém quebra, alguém compra. Imaginem os senhores que a Petrobras vai à bancarrota. Quem ganha é a Shell. Então o capitalismo não está em crise. Apenas, agora quero propor aqui às senhoras e aos senhores, certas frações da burguesia perdem para outras ganharem. Não é que sempre todas as frações burguesas ganham. Exatamente a crise é a perda de um lado para o ganho do outro lado. Eu proponho em Crise e Golpe que o momento presente do Brasil seja lido por 2 lutas entre frações de classe. Esta é a minha tese central. Há uma luta entre frações internas no Brasil, produtivas ou de consumo, versus frações que são financistas. Isto é um dilema da crise brasileira. O outro dilema é entre frações nacionais e frações internacionais. Não quero que me tomem dizendo que é um dos 2 apenas o problema brasileiro. Eu quero que guardem que anuncio serem duas as disputas entre frações burguesas no espaço brasileiro. A primeira delas é entre frações burguesas que dependem de mercado interno e as que ganham com a quebra do mercado interno. E aqui se revela, talvez, a dádiva e a tristeza e a decadência do petismo. Quando temos Bolsa Família, quando temos ProUni, temos FIES, o povo consome. Então, as lojas, então o comércio popular, então a televisão, a cama, a geladeira, tudo isso vende. Meus colegas daqui, alunos das faculdades, graças ao ProUni e FIES, abriram vagas em todos os lados para cursos de ensino superior. Pegavam um galpão, colocavam uma parede, abriam uma sala de aula. Isso eu digo, mas é só isso? É só isso mesmo. Enfim, basta isso, e a pessoa enrolava por 5 anos, tem um diploma. Muito bem. Com isto, muita gente ficou rica montando faculdade. Foi um negócio capitalista. No entanto, vejam por lá, esse negócio, muitas vezes financiado pelo governo federal, não passava tanto pela mão dos bancos, e eventualmente os bancos gostariam de ter gente estudando, comendo na mão dos bancos. E é preciso quebrar, então, o financiamento estatal da educação, e aí os poucos que vierem a fazer faculdade a partir de agora, melhor ter 15% do que tinha antes, passando por um banco privado, do que ter 100% passando pelo Estado. Porque quebrando de 100 para 15, os 15 já são do banco. Ou seja, a crise do capital interessa a uma fração nacional do capital contra outra. Porque quem vendia diploma, e tecnicamente o nome é esse, paga e depois de 5 anos tem um diploma, 5, 4, 3, ou diploma à distância, é uma espécie de Instituto Universal Brasileiro, bem universal, o tempo da educação presente do Brasil. Esse momento presente da educação quebra o empresário da educação, só que facilita o banco. Os senhores vão dizer, por que o empresário da educação bateu panela para quebrar o seu próprio negócio? Porque ele, como todas as pessoas, lê em uma revista por semana que sai ao domingo. Então ele queria
Ele acreditava que, de fato, se ele batesse panela, tudo melhoraria, e ele piorou. Porque mais inteligente do que o dono da faculdade é quem tem todo o controle do capital na mão e sabe que, quebrando a empresa, o banco compra. Este é o primeiro momento de disputa entre frações de classe. Uma burguesia que dependia do mercado interno versus uma burguesia financista. É versus em termo, minhas senhoras e meus senhores, porque boa parte daquilo que é o mercado interno já estava nas mãos do próprio capital financeiro. Então, é preciso matizar um pouco isto, na medida em que esta estruturação da disputa entre frações de classe não é tão simples assim. Observem, do outro lado, eu não posso me esquecer disso, nós temos o agronegócio, que pouca importância dava para coisas como vender televisão ou vender cama nas Casas Bahia. Porque o agronegócio vende soja, carne de boi ou de frango para o exterior. Se o brasileiro passa fome, se o brasileiro faz faculdade ou não faz faculdade, pouco interessa esse capital. Nada interessa esse capital. De tal sorte que estou dizendo aqui a todas e todos que nós temos uma aliança muito improvável em algum momento entre frações burguesas brasileiras financeiras e frações agrárias. E elas não têm nada a ver uma com a outra. Não tem nada a ver cheque cruzado, DOC bancário, depósito em conta, com boi. Mas aconteceu deles se juntarem contra outra fração do capital brasileiro. E aqui é uma disputa de frações mesmo de classe. O que ocorre é que qualquer disputa de fração de classe ganhará a fração mais forte. Isso eles já entenderam que se provou que entre agricultura e finanças versus indústria e comércio ganhou o banco e ganhou o agronegócio e perdeu a indústria e perdeu o comércio. O pato da Fiesp murchou totalmente e eles fizeram um pato para que o pato voasse. Então, em geral, é uma leitura muito, inclusive, eu diria, burra do quadro social. Isso não pode a burguesia ser burra, via de regra, tão burra quanto o povo. Porque os senhores já imaginaram que eu xingar a burguesia apenas, via de regra, uma sociedade como a nossa é burra no geral. Não sobra quase ninguém. E quem achou que sobrou é mais burro ainda, porque também não sobrou. Não queiram ser herói, porque sobrará para os senhores e senhoras. Muito bem. Esta é uma disputa central da crise brasileira, entre frações internas do capital. E ganharam 2 contra 2. Ganhou a agrícola, ganhou o agronegócio e a financeira contra a outra ala, que muito pouco esteve representada politicamente, que é da indústria e do comércio. Agora eu quero falar de outra disputa, que envolve todas essas áreas, só que em outro recorte. As frações do capital nacionais e as frações internacionais. O strike é perfeito. Então, frações nacionais do capital, estas que faziam navios no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, no porto de Rio Grande, foram todas desmontadas em favor de navios que vêm da Coreia. Quem fazia coisas para o pré-sal aqui no estado de São Paulo ou no estado do Rio de Janeiro, toda essa gente perdeu sua indústria, porque a partir de agora o pré-sal é da Total, ou é da Exxon, ou é da British Petrol e qualquer uma das internacionais que pegaram petróleo. O resultado, existe efetivamente uma disputa entre frações burguesas nacionais e internacionais. Trata-se sim, e eu falarei sem sombra de dúvidas, de uma disputa de crise pela qual um de seus recortes possíveis se chama imperialismo. O país foi dilapidado também pelo exterior. Guardem-o também. Não estou dizendo que só o exterior fez uma crise burguesa no Brasil. Estou dizendo que também o exterior fez uma crise burguesa, porque esta crise também é do capital nacional. Este entrecruzamento de tantas possíveis dinâmicas das frações de classe burguesas é um entrecruzamento que gera o estado caótico da economia brasileira no presente. Portanto, nós temos efetivamente uma economia mais desnacionalizada, uma economia mais fraca, menos industrial, menos dinâmica na pujança de serviços e comércio, mais dependente do agronegócio, o resultado é o que temos. Multidões urbanas que não têm emprego, multidões urbanas que, se têm emprego, não têm perspectiva de vida, um campo militarizado, porque é de tal modo rico, extraordinariamente rico, que para manter um pobre numa condição daquela de contraste total com um fazendeiro riquíssimo, isso precisa da bala.
E daqui a pouco eu já volto a dizer, nós já temos a bala, nós já temos o boi. Os senhores já sabem que só está faltando um elemento para completar a crise inteira, que é a Bíblia. Chega daqui a pouco, quando falar dos próximos passos. E o strike perfeito, jamais pensado, então existiu. Bala, boi e Bíblia. É algo inimaginável, e tudo isso acontece no nosso tempo presente. Chifre de vaca, de boi e parábolas e ensinos de Jesus, todos se juntam em favor do extermínio dos pobres. Muito bem. Por que há esta dinâmica de crise entre as frações do capital nacional e as frações nacionais e internacionais do capital? Porque agora eu quero explicar a causa profunda disso, e a causa é o fato de que estamos numa crise geral da acumulação capitalista, que vem a ser esta ampla situação de crise. Nós temos, efetivamente, nas últimas décadas, um modelo de acumulação que podemos chamar de pós-fordista. Este modelo de acumulação capitalista é um modelo que acelera o padrão da crise social, tira direitos sociais, tira as circunstâncias, tira a estruturação da própria dinâmica do salário mínimo, da própria evolução dos padrões de bem-estar social, e em favor disso nós temos agora um povo nas sociedades capitalistas com menos capacidade, com menos pujança no nível econômico. Muito bem, estou contando isso para todas e todos, porque efetivamente o capitalismo contemporâneo tem passado por uma crise de acumulação. É gente mais pobre e é uma riqueza que não sabe para onde se aplica. Esta riqueza que não sabe para onde se aplica vai cada vez mais tentando concretizar o lucro, tentando materializar a dinâmica econômica em empresas que se pegam de graça, em dificuldades de vender e, portanto, por causa disso, tendo que fazer uma espécie de roubo de coisas como petróleo. Toma-se um país como o Iraque, pega o petróleo inteiro do Iraque, quebra-se um país do lado para pegar a sua indústria. Tudo isso é uma dinâmica muito típica da política em tempos de crise de acumulação. Guardem, minhas senhoras e meus senhores, nós vivemos efetivamente tempos de crise de acumulação geral do capitalismo. Por causa disso, tendo aqui uma crise da acumulação, nós temos frações burguesas brigando entre si. É a causa profunda do porquê, no Brasil, a burguesia que poderia viver muito bem, um lado ganhando e o outro ganhando, um resolve ganhar do outro. E, portanto, aqui vem o complexo desta estruturação do pegar mais diretamente a própria dinâmica do capital nas mãos. É a forma de resolução do capitalismo em crise. Estou falando da crise econômica, e ela é a causa profunda. Pasmem, minhas senhoras e meus senhores, sai do governo, entra no governo, ganha eleição quem o capital dominante quiser. Só. Os senhores podem se matar à vontade, as senhoras podem fazer campanha de hoje até domingo, do jeito que quiserem, podem pular no meio da rua, podem fazer qualquer coisa. As frações do capital que ganharam essa disputa entre frações internas e externas, elas escolhem quem ganha. E automaticamente esta pessoa ganhará. E os senhores vão dizer, mas por que milagre o povo inteiro tem uma linha de conexão com a escolha do banco? Porque o banco compra todos os meios para fazer a cabeça das pessoas. E as pessoas se vendem rapidinho. Basta o WhatsApp no seu celular ter uma postagem mais bonita do que a do candidato contrário. Basta ter mais sensibilidade ao choro e as pessoas se emocionam mais. Ou seja, em um minuto um povo inteiro é comprado. Basta sabermos nós quem o capital quer comprar. A única pergunta que se faz em sociedades capitalistas é a quem interessa para as frações burguesas dominantes que seja quem é que interessa que seja o governante. Dado que sabemos quem é, automaticamente será. Então, os senhores podem ficar tranquilos. De hoje a domingo, a grande pergunta sobre quem ganha a eleição é juntarmos Itaú, Bradesco e Globo, e os três juntos, numa espécie de mesa redonda, vão falar, desembarcamos todos aqui ou não? Fazemos 2 turnos para acelerar e para ver o povo pegar sangue, porque eventualmente é bonito também
para os três observarem dois candidatos sangrando um ou outro, e ao final ganha um, porque é bom que fica bem sangrando, porque pede ajuda, e ao final é devedor. Então o segundo turno é bem interessante, porque eventualmente mostra que precisa efetivamente beijar a mão deles, se ganha sozinho é muito independente. Então o cálculo de hoje a domingo é só este. E um telefonema, não diria vermelho, mas azul, para os Estados Unidos, para saber se concordam com os termos. Isso está posto. Esta é a crise do Brasil em nível econômico. Esta crise gera, junto com ela, uma crise política. Qual é a crise política? Eu não direi que a política é só um mero reflexo da econômica. Tem uma parte que é reflexo, tem uma parte que é própria. Parte do reflexo, a parte que é reflexo. A crise política do Brasil é imediatamente estruturada a partir da crise econômica. Sendo assim, os agentes do Estado não representam a si, representam aquelas forças econômicas das quais são títeres. Então, observem, nenhum deputado, ou nenhum senador, ou nenhum presidente, ou nenhum ministro estão lá se representando. Estão lá representando as forças com as quais diretamente lidam. Quem votou, quem financiou, a quem interessa. Senhores, observem que a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia, quase nunca mudam de voto. Porque são os seus financiadores, é quem sustenta essa gente toda. Então a política é muito reflexa do nível econômico. A determinação econômica gera quase que imediatamente uma determinação política. Nós já sabemos de antemão quais são as peças em jogo. Eventualmente a política é diferente, ela é chocante, quando alguns movimentos políticos e quando alguns agentes políticos podem servir para dois senhores. Há dois senhores. Observem, não há nenhuma dúvida de que, nesta eleição de agora, um dos polos que pode ganhar a eleição serve ao grande capital financeiro internacional neoliberal. A outra dúvida é saber se quem pode ganhar a eleição deste que só serve ao capital financeiro nacional e internacional, neoliberal, também pode ser neoliberal e servir do mesmo modo. Observem que tem lados da disputa política que eventualmente podem servir ao mesmo interesse daquele outro lado. Pode ganhar a Dilma. Nós aceitamos, desde que ela faça a nossa política. Então ela assume, no outro dia de manhã ela nomeia um liberal para ministro da Fazenda ou outro para presidente do Banco Central. Então nós já entendemos que tem lados que são fracos na política, porque eles podem jogar por variadas maneiras. E tem lados que só jogam de um modo. E o lado que só joga de um modo, quando ele ganha avassaladoramente. Vejam, quando alguém fala que defende os direitos humanos, muito bem, se põe em luta, se põe em defesa dos direitos humanos. E alguém vai dizer então, mas e quando se dão manifestações nas quais se pode acusar alguém de ato terrorista? Diz alguém, eu sou a favor dos direitos humanos, mas neste caso eu vou condenar por ato terrorista. É possível que defensores dos direitos humanos não defendam totalmente os direitos humanos. Quem não defende de jeito nenhum. Um lado é pedra, o outro é madeira. E a madeira pode ser esculpida, pode fazer fogo, pode gerar uma fogueira, ou pode eventualmente ser consumida e virar cinza. Então observem o que eu estou dizendo, um lado é pedra. O lado da disputa política, que é imediatamente o capital, este lado só representa o capital. O lado que eventualmente diz representar o povo, pode representar o povo e tem que representar o capital, senão não ganha eleição nem governa. Ou seja, a política no capitalismo é trágica porque ela só pode fazer o que o capitalismo quer. E, eventualmente, um ou outro tenta fazer milagre. Qual é o milagre? Tenta fazer um gol no meio de uma movimentação capitalista. É uma espécie de garrincha que tenta driblar para lá para fazer o gol aqui. Isto é todo governo de esquerda. Ele tem que atender ao capital, porque o governo político do capitalismo é do capital. Só que, eventualmente, ele não quer matar o pobre, ele quer dar Bolsa Família, ele quer dar ProUni, ele quer dar Minha Casa Minha Vida. Então, é uma espécie de jogo sofrido para toda pessoa que faz política no capitalismo, sendo ela progressista ou de esquerda, porque ela joga no campo alheio, o jogo a partir do time alheio, com as regras alheias, e ela tenta fazer um gol em favor. E, eventualmente, se o gol foi feito muito legalmente, mas o outro lado não quis, anula o gol. E para isso, os senhores vão dizer, mas tem juiz para anular o gol?
Está cheio de cartão vermelho e amarelo por aí à disposição. E apito. Muito bem. Então, minhas senhoras e meus senhores, observem o que eu estou dizendo. Esta crise tem uma imediata derivação da economia na política. Os lados estão postos. A crise do capital tem as suas vertentes e as suas frações. A pergunta é, quem representa politicamente a fração do povo? Quase ninguém. Praticamente ninguém. Nós não temos mais sindicatos sendo representados, temos muito pouco de sindicatos sendo representados politicamente. Nós não temos movimentos sociais, muito pouco sendo representados. O povo não quer mais representação de quem o defenda. O povo quer a representação de Jesus. Então, todos os que forem de Jesus defendem o povo. Isso quer dizer, roubam o povo e batem em transexuais. Mais ou menos nesse cardápio, roubar o povo e bater no transexual, o povo está feliz. Porque desde que bate nos outros, desde que bata no negro, desde que acabe com cotas, desde que acabe com essa gente que quer se afirmar como feminista, então já está bom. É preferível morrer sendo machista do que ter dinheiro tendo que aguentar mulheres sendo feministas. Assim tem sido uma certa lógica geral de muita gente. Isso é uma tragédia. Eu estou fazendo uma ironia aqui para observarmos como vamos. O fato é que o povo não tem uma clara dimensão de qual é o peso político que lhe interessa, qual é a direção política que lhe interessa, enquanto o capital tem claramente todas as hipóteses em campo. E se o candidato diretamente do capital perde a eleição, o que ganha e que não é candidato do capital, ou que não é diretamente do capital, em 1 minuto será candidato do capital. De que jeito? Basta forjar uma crise antes de assumir o cargo. Aí então esse candidato assina uma carta aos brasileiros, se comprometendo a cumprir tudo que o capital quiser. Ou seja, o capital nunca perde. Ou ele tem um amigo do peito, ou ele tem novos amigos. O que eu estou dizendo aqui é que sempre a política é do capital. Esta é a tese que não é só do Crise e Golpe, essa é a tese que eu anuncio no meu livro Estado e Forma Política, que havendo capitalismo, a forma política estatal existe e o Estado é capitalista. Ainda que não direcionado pelas mãos de um burguês. Eu posso colocar um trabalhador na frente do Estado, que a forma do Estado é capitalista e, portanto, o trabalhador tem que acumular para o capital. Então, pasmem e guardem, qualquer um que ganha tem que beijar a mão do capital. É que uns não precisam nem beijar. Já é, enfim, porta aberta e já está muito amigo do capital. O outro beija. Existe um lado da política que não é totalmente derivado da economia. Agora quero chegar ao aspecto que nos interessa em termos de ideologia. Qual é este? Via de regra, a política ganha com aquilo que ela encontra na frente, não com aquilo que eventualmente seja o melhor. Observem, tecnicamente, os mercados financeiros, imaginem, senhores, os 2 maiores bancos do Brasil e as 2 ou 5 ou 10 maiores instituições de especulação do país, esses bancos de investimento. Eles funcionam na Faria Lima, eles funcionam ali na Zona Sul, eles funcionam na Berrini, e as pessoas moram perto da Marginal Pinheiros, toda aquela região é muito rica, por lá existe Moema, Itaim Bibi, por lá existe Pinheiros, por lá só existe gente rica, essa gente come coisas legais, tem bicicletas laranjas para elas se deslocarem da casa para o trabalho, do trabalho para casa, tem comida japonesa na esquina, tem temaki, tem comida vegetariana, tudo é legal. Pessoas são descoladas, elas usam camisa xadrez, elas usam bermuda descolada, etc., meia preta com tênis e bermuda, tudo vai bem. De vez em quando dá um rolê na Paulista e de vez em quando baixa para o Baixo Augusta. Bom, esta gente, minhas senhoras e meus senhores, quer o lucro extraordinário do capital. Olhem o que é a política agora na face dela, que não é totalmente derivada da economia. Quer o lucro total do capital. E por quê? Porque ele é um menino que é gerente de contas do banco de investimento tal, e ele precisa fazer lucro de 1 milhão no mês. E para fazer lucro de 1 milhão por mês, se tiver que pagar IOF ou coisas assim, fica difícil. Eu quero lucro fácil, eu quero aplicar numa empresa que vai dobrar de valor em 1 semana. Observem agora que só porque um candidato subiu nas pesquisas, empresas do Brasil, indústrias que fabricam armas na Bolsa de Valores, elas duplicaram o seu valor. Olhem que fácil que é fazer 1 milhão. Bastava comprar títulos dessas empresas que valiam 500, elas dobraram em 1 semana. Esses títulos dobraram em 1 semana. Eu fiz 1 milhão. Sem muito esforço.
Essa gente que está lá na Faria Lima, essa gente do banco, essa gente descolada, os senhores não esperam, em via de regra, os senhores não encontram quase ninguém dessa gente que é evangélica. Quase ninguém. Via de regra, esse povo cheira cocaína, via de regra, esse povo não tem princípios morais, religiosos muito rígidos, esse povo, inclusive, está por aí à disposição para qualquer festa ou qualquer coisa que acontecer, tanto cheira quanto fuma, quanto bebe ou quanto qualquer coisa. Muito bem. Por algum milagre divino, essa gente encontrou a bancada da Bíblia, que prega que não se cheire, que não se fume, que não se faça amor, que não se faça nada, que se aguarde o dia do casamento, que no casamento só faça para procriar, que Deus criou Adão e Eva e não Adão e Ivo, e todas as frases que os senhores conhecem bem, Deus criou macho e fêmea e coisas mais. Por que milagre divino, um menino da Faria Lima que está cheirando pó às 6 da tarde porque não aguentou não fazer 1 milhão naquele dia de lucro e não acha que a vida tenha muita razão de ser e desce depois de cheirar pó para comer temaki, por que razão esse jovem tem alguma ligação política com a bancada teológica? Nenhuma razão, apenas que se encontraram, e agora é um elemento que anuncio aqui em Crise e Golpe, que é o fato de que, filosoficamente, existe um encontro na determinação social. O que isso quer dizer? As coisas estão postas. Só que para eu ter mais lucro, eu encontro os melhores meios de fazer esse lucro. E, por um acaso, um dos meios melhores é falar para o povo, que será explorado por mim se eu fizer o lucro de 1 milhão por dia. Esse povo acaba ficando pobre. Para que esse povo aguente a pobreza, é melhor que eu diga para o povo que o povo é pobre, porque os travestis estão aí. E os travestis estão contaminando o país. Ou, então, nessa infame e maldita fala destes candidatos, os viadinhos estão aí e estão acabando com a família brasileira. As lésbicas, as prostitutas ou algo assim. Muito bem, então, por causa disso, observem o genial. Para eu manter um povo inteiro, muito bem instrumentalizado em favor do capital, eu digo a esse povo que Jesus está sendo muito perseguido e muito maltratado porque a marcha das vadias está acabando com a imagem de Jesus, porque existe parada LGBT que quase está no nível da parada de Jesus, não sei o nome que tem, a Marcha de Jesus. Muito bem, tem sempre mais gente na Marcha de Jesus do que na Marcha LGBT, mas já estão quase chegando lá. E de vez em quando tem um ou outro que vai nas duas, mas aí é por sacanagem, né? Que devia escolher uma das duas para ficar. Bem, o que eu estou dizendo é que no Brasil houve um encontro muito impressionante entre um povo pobre, explorado e sensibilizado pela via da religião. A religião cada vez menos católica, cada vez mais evangélica. Cada vez menos de religiões afro-brasileiras, cada vez menos da Umbanda, do Candomblé, cada vez menos espírita e cada vez mais evangélica neopentecostal. Neste encontro, eu não quero dizer que só um lado seja conservador, porque o conservadorismo está bem esparramado em todas as religiões, não está faltando uma aqui para ser representado no panteão de conservadorismo, bem como também há muitos evangélicos pentecostais, neopentecostais progressistas. Não estou aqui fazendo totalização de um lado contra o outro, mas o fato é que nós estamos mudando o perfil religioso do país. O país de 40 anos atrás, que era o país do carnaval, o país do balacobaco, já não tem mais jeito de ser hoje o país do carnaval. O povão pobre já não usa mais biquíni, porque a religião não permite. Ou seja, efetivamente o país se tornou mais conservador em termos de costumes. Este conservadorismo nos Estados Unidos, a lógica não foi criada no Brasil, nos Estados Unidos se descobre que a melhor forma de eu instrumentalizar o povo para quebrar os direitos sociais do povo é alinhar este povo com o neoliberalismo e dizer: precisamos acabar com o Estado, porque o Estado fica impondo coisas como educação sexual de crianças. Então, se eu lutar pelo fim do Estado, eu lutei pelo fim de tudo isso. Quer dizer, educação sexual de crianças, ideologia de gênero, essas coisas que são ditas por aí pela boca de terceiros. Por causa disso, junto com a mesma bacia, vai a água da intervenção do Estado na economia, dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, da proteção sindical e da proteção das minorias. Se eu acabo com uma coisa, eu acabo com todas.
E vejam, meus prezados, nós descobrimos o nível dos afetos e das sensibilidades das pessoas. Quando eu digo às pessoas, intervenção do Estado na economia, isso não quer dizer nada. As pessoas não têm nada a dizer sobre isso. Quando eu falo sexo, 100% das pessoas se incomodam porque falam dela. Ninguém fez intervenção do Estado na economia. Nenhum dos presentes aqui, quando eu falo intervenção estatal, ninguém pensa que é com ele. Se eu falar sexo, qualquer um dos senhores e senhoras pensa, nossa, ele descobriu que vai pela minha cabeça. Que perigo. Olhando para mim, já sabe tudo do que vai de indecências e pecaminosidades na minha cabeça. Ou seja, as pessoas efetivamente se sensibilizam muito mais rapidamente com sexo do que propriamente com o fim dos sindicatos. Fim do varguismo. As pessoas não sabem nem o que é varguismo. Fim da CLT. Imaginem que os senhores têm 20 anos de idade e os senhores moram no bairro da periferia. Lhes informam o seguinte, o Temer acabou com a Previdência. O que é a Previdência? É um negócio que você paga a vida inteira, ao final você ganha milão. A pessoa tem 20 anos. Acabou com o milão, agora você vai ganhar 600. Quando você tiver 70 anos, a pessoa tem 20. O Temer acabou com a Previdência. Um negócio que acontecerá quando ele tiver 70. Chega alguém e fala, você está sendo oprimido porque as feministas viraram nazistas e você não pode mais chavecar as mulheres porque elas têm direitos a mais. Ele tem 20 anos. Entre Previdência do Temer, que só lhe ocorre daqui a 50, e a menina que ele chavecará no sábado, o imediato é o sexo. É muito imediato. Entre assuntos de previdência social e assuntos de sexo, os senhores façam a conta e joguem no Google quantas pessoas pesquisaram INSS no ano de 2018 e quantas pessoas pesquisaram a palavra sexo. Só essa. Dá 1 milhão de vezes mais a palavra sexo do que a palavra INSS. Que, inclusive, em geral, quem pesquisou pôs INPS, pesquisou errado. Porque quem está pesquisando está no tempo de INPS. E o Google dá, não existe mais, nem INPS, nem INSS. O que eu estou dizendo é que nós temos a fórmula perfeita para sensibilizar o povo. Não adianta falar de política. Minhas senhoras e meus senhores, um dia foram jovens. O que mobiliza o jovem é sacanagem. Só que como ele não faz a sacanagem, é mais reconfortante para o nosso ouvido não motivar a sacanagem, mas dizer, você que é um menino que não consegue namorar com ninguém, isto é o certo, porque Jesus falou para esperar o casamento. Então é um gozo psicanalítico para alguém que foi o fracassado da semana em termos de namoro, quando chega alguém e fala, você é o mais correto, você é de Jesus. Quem está pegando todo mundo por aí, este vai para o fogo do inferno e arde numa lápide, inclusive, que deve ser bonito, uma lápide pegando fogo. Um mármore ígneo, para dizer em termos... Porque estão gravando e alguém depois vai se ofender com o que eu falei. Então, mármore ígneo é muito difícil que alguém entenda o que seja isso. Uma vez, uma colega minha, professora, falando com um diretor de faculdade, disse assim, o senhor fala muitas estultices. Ele falou, obrigado. Então, ela já entendeu que podia falar tranquilamente, que não tinha problema. Bem... Então, o fogo ígneo é a palavra que eu usarei agora. O fogo ígneo não, o mármore ígneo. Porque não entenderão e depois não cortarão no YouTube para fazer danações. Então, observem, nós temos a fórmula perfeita para sensibilizar o povo dos Estados Unidos. O Homer Simpson se interessa por futebol americano, marca de cerveja, taco de beisebol, o que aconteceu no final de semana com a sua vizinha, e muito pouco se interessa com George Bush. O que mobiliza o povo é a vida do vizinho. Quando o povo não tem nenhuma consciência política, quando o povo é desmobilizado, quando ele não está no sindicato, quando aos 20 anos de idade ele não está sendo convencido pelas bases, ele se convence por coisas como essas. Quando a ameaça dos travestis ronda a alma de um jovem de 20 e poucos anos, que ele saiu com uma mulher que é um traveco, na forma preconceituosa pela qual ele se exprime nesses termos. Então, se vem alguém e vai dizer que não haverá mais os transexuais, nem as travestis, já resolve o problema dele. Tira um problema da cabeça. Só que junto com isto, vem todo o bloco do fim dos direitos sociais. Vem todo o neoliberalismo. Senhoras e senhores, nós encontramos uma fórmula perfeita nos Estados Unidos. Conservadorismo religioso com liberalismo econômico.
professor Silvio Almeida acaba de publicar um texto, inclusive num livro da Boitempo, analisando esta questão desta junção, é o ódio como política. As pessoas começam a odiar gay, odiar negro, odiar mulher, odiar o vizinho, porque com isto elas vão adiante. Isto se deu nos Estados Unidos e esta fórmula vem sendo testada aos poucos e aos poucos aqui no Brasil. Pasmem, minhas senhoras e meus senhores, o fruto surgiu. Agora nós temos efetivamente um povo quase fascista em termos de costumes e que é neoliberal. Quem perde? O povo. Só que esse povo já é manada, ou seja, ele não entende mais que perdeu. Ele tem certeza que só ganha pelo império do mundo de Jesus. Esta é a segunda determinação social da crise, a determinação da política. Hoje nós não temos mais representação política dos trabalhadores, nem das minorias. O que tem é residual. Esta crise, não venham me dizer que ela é uma crise dos dias de hoje. O capitalismo tem Estado e o Estado não é para representar gente. Em toda manifestação histórica capitalista, o Estado é o domínio do capital. Quando nós imaginávamos que ele representava o trabalhador, é porque teve uma quantidade a mais de trabalhadores lá no Congresso Nacional, e só isso, mas os trabalhadores nunca conseguiram ter maioria. O momento de auge da representação trabalhista no Brasil, o Brasil nunca conseguiu maioria, nem no tempo do PTB do Vargas. Porque o Vargas teve que ter 2 partidos para dar conta do recado, porque ele teve que ter um do PTB, que juntava os nossos amigos do passado, teve que ter um PSD, que é mais ou menos que nem o PSD de hoje, é o povo que está por aí à disposição, para combater o DN. Que desde aquele tempo já pregava a moral e os bons costumes. Lembrem lá, um homem muito correto em termos de moral, que era o Adhemar de Barros, defendia a família cristã e defendia o fim da corrupção. E quem entendeu a piada, depois procura no Google. Quem não entendeu, nem lê meu livro, porque não tem nem como começar. Depois procurem quem é Adhemar de Barros. Defendeu a família cristã. E o cofre da sua amante foi roubado, mas a família cristã tem sempre uma amante e dinheiro roubado. Está muito bem. E foi a Dilma a responsável, segundo terceiros. Então, já estava tudo predestinado aí a acontecer. Bem, observem o que estou falando aqui. Nós temos um modelo que não é hoje só que não representa o trabalhador. Ele jamais representou o trabalhador. Este é o modelo do capital, que faz com que as pessoas votem a cada 4 anos acreditando que existe democracia, acreditando que um dia o trabalhador pode ganhar. Então vejam, Vargas, Juscelino, menos, mas Jango, também Lula e também Dilma, fazem uma ilusão do povo de que eventualmente eles podem ganhar alguma coisa no Estado. E nós brigamos de noite e madrugada para eleger o nosso. Para quê? Para nada, já disse o velho poema gaúcho. Atravessei o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, cruzei São Paulo, a Batalha do Tararé não existiu, atravessei tudo para chegar ao Rio de Janeiro e ganhar o Rio de Janeiro, sendo eu um lutador revolucionário varguista. Cheguei lá no Obelisco do Rio de Janeiro, amarrei o cavalo no Obelisco na Avenida do Rio Branco. E aí? Aí peguei o cavalo e voltei para casa. Manuel Vega Zúñiga, que está aqui e é do México, um dia Pancho Villa saiu do norte e Zapata saiu do sul, os dois chegaram na Ciudad de México. Chegaram lá, um deu a mão para o outro e voltaram cada um para um lado. Isto é o resultado da política nesses termos. Muito bem. Estou aqui dizendo a todos, Sônia querida, bem-vinda. Eu estou dizendo que os sindicatos vão acabar, então você chegou bem na hora boa. Chegou uma sindicalista. Tudo bem? Senta antes que acabe o mundo. O FBI vai tacar uma bomba daqui 10 minutos. Então, entra tempo que vem morrer com a gente. Não estão tão preocupados com a gente, não. Um só dos dois está bom. Não é também gente tão importante assim para 2 agências. Uma só está bom. Tudo bem. Isso aqui vai ser um Jim Jones da esquerda, se isso acontecer. Vamos todos rapidamente para o lado de lá. Estou dizendo aqui, minhas senhoras e meus senhores, que o quadro da economia encontra a política e sempre esse quadro é do capital, ainda que não seja burguês. Esqueçam, enquanto não sairmos do capitalismo, não tem política dos trabalhadores.
Isto eu anuncio em Estado e forma política, estou anunciando em crise e golpe. Tudo que temos aqui é administração do capital, apenas de vez em quando, não diretamente da mão do capitalista, que é o que se dá quando, de vez em quando, ganha um pobre, um trabalhador, uma mulher, um negro, um LGBT, mesmo assim que não sejam do capital diretamente, porque tem muitos que são. Muito bem. Agora eu chego ao terceiro momento. É o momento do direito. Existe uma intersecção entre esses dois momentos que são ocultos, porque entenda o que eu estou falando. Até agora, tudo o que eu falei a gente entende, mas não é explícito. Até agora eu falei de crise econômica. Ninguém vê direito isso. As pessoas falam, estou sem dinheiro, estou desempregado, minha vida está uma desgraça, não tenho dinheiro para pagar a Unimed. Muito bem, mas ninguém entende que é crise do capital, crise da acumulação. Não está explícito para o olho das pessoas. Quando eu falo em crise da política, que tem uma junção incognoscível entre a Faria Lima, onde está o mercado financeiro, e o Brás, onde estão as igrejas que representam Jesus. Jesus tem uma certa predileção por fazer igrejas no Brás, Templo de Salomão, Deus é amor e outros mais. Deus prefere o glicério. De todas as terras do Brasil, ele escolheu o glicério para botar as suas sedes, que é uma boa escolha, né? Estou elogiando o glicério, não estou, antes que achem que é uma ofensa, enfim, um baita lugar. Procurem depois no Google, quem não é de São Paulo que está vendo esse vídeo, é muito bonito. General Glicério, o Marcos Alcir lembra dele de outro século. Não que o Marcos Alcir seja de outro século, ele estudou história, só isso. O Marcos Alcir é um jovem. Não, só jovem. Muito bem, estou dizendo com isto de que em algum momento nós temos a conjunção de economia e política com direito. A economia ninguém vê imediatamente, a política ninguém vê imediatamente, porque ninguém percebe que mercado financeiro se acoplou com igreja. Não é imediato. Nem alguém do mercado financeiro entende isso. Ele não sabe como é que o povo vota em pautas neoliberais. Ele acha que crê mesmo no Mises. Ele acha que o povo lê Mises e fala, não, efetivamente eu sou contra o Marx. Ele não entende que a conexão não passa por aí, a conexão passa por coisas do dia a dia, e dessas que eu falei aqui, do menino de 20 anos, que pouco se importa com Mises ou com Marx, mas se importa com que seja visto como uma potência sexual inenarrável aos 20 anos de idade. E que para fazer isso, então, é mais fácil humilhar o vizinho. E é mais fácil imaginar que, ou sonhar que as mulheres que não querem nada com ele sejam lésbicas, porque foram convertidas pelo movimento feminazi, que é a resposta que ele dá em relação à sua fraqueza pessoal. Muito bem. O que eu estou dizendo com isso é que nós não vemos o fio até agora. O que eu vou começar a contar agora, e explico em Crise e Golpe, é a parte que a gente vê. Por isso eu chamo de sobredeterminação. Qual é a parte que a gente vê? Primeira delas, a gente viu que o Eduardo Cunha liderou o impeachment da Dilma. E a gente viu que no dia da votação de impeachment, 300 e tantos deputados puseram a bandeira do Brasil e louvaram a sua mãe, seu irmão, Deus, meu filho chamado Enzo, porque certamente se nasceu há pouco tempo chama Enzo, minha filha chamada Vitória, Valentina ou Ana Letícia, e ao louvar todos os seus filhos com o nome da moda, os nomes são mais ou menos esses. Enzo, fala outro nome de menino aí que está na moda. Vitor, Arthur. Ah, você está por dentro, hein? Não está fazendo mais filhos, não, né? Não. O próximo seu se chamará Arthur. Bem, o Marcos Alcir está olhando com espanto o que eu estou falando aqui. Depois você dá um tapa no Marcos Alcir. É. Como? Não está pensando nada. Muito bem. Essa gente, observem o que eu vou falar aqui, que votou no dia do Congresso Nacional, essa gente a gente percebeu como é. Elas defenderam o fim da corrupção, elas defenderam que o PT fez um esquema para tornar o Brasil uma nova Venezuela. Tudo isso o povo entendeu. Um dia depois, o marido da deputada foi preso, a deputada que votou contra a Dilma, mas isso já não está muito na conta, porque a pessoa só viu aquele dia, não um dia depois. Depois de uns 2 anos, descobriram que o helicóptero voou e caiu, o helicóptero era um helicóptero também suspeito e com problemas. Depois teve gente que virou pó, e etc. e tal. E a política foi andando desse jeito. Muito bem. Com isto,
nós começamos a observar que o microcosmo da política é o único que as pessoas têm em conta. De vez em quando alguém diz, esses que tiraram a Dilma do poder também não vão presos. O povão mais ou menos já entende hoje que é como o final de semana agora, ninguém pode ser preso, então é como se a gente fosse tucano. Por quê? Não seremos presos no final de semana. O povão mais ou menos entendeu isto, já tem mais ou menos isto em conta. O final de semana como ave. Meu bico ficou longo. Minha pluma amarela, azul, melhor dizendo. Esta é a política que se vê. E agora chega o elemento da sobredeterminação, o direito. O que se vê do direito? Em primeiro lugar, o combate à corrupção. Bandeiras de combate à corrupção sempre foram, historicamente no mundo, as bandeiras conservadoras contra... Não sabia que era móvel. Aos poucos vou descobrindo os espaços. Nós temos, historicamente, bandeiras anticorrupção como bandeiras que são postas contra quaisquer políticas sociais que sejam progressistas. Então, vejam se me entendem aqui, a UDN era o partido da moralidade brasileira no pré-64. E toda a anunciação da UDN era que Juscelino Kubitschek comprou um apartamento à beira-mar no Rio. Bem como a nova UDN anuncia que o Lula comprou o triplex. Este clamor da corrupção é a política e o direito na sua face mais tosca. Por que isto? Porque quando as pessoas não conseguem entender a complexidade da política, elas resolvem como se fora um problema de corrupção. Por que passo fome? Porque os corruptos roubaram dinheiro. A conta da corrupção no Brasil dá de 2% a 3% da economia brasileira. Bem alto. Se tomarmos a conta bem alta. 2% a 3% quer dizer que os 97% restantes são dominados pelo capital. E não que os 3% que restam não sejam do capital. Via de regra, são também. Porque ninguém é corrupto sendo o povo. Quem é corrupto é a empresa, o grande político, etc. e tal. Então, é 100% do capital. Isso é investido na forma de capital. Estou dizendo com isso, senhoras e senhores, que nós resumimos o problema político e jurídico à corrupção e, por causa disso, o povo entende uma batalha dos bons contra os ruins. Daí vem coisas estúpidas, como dizer pessoas do bem, que têm dominado o país de ponta a ponta. As pessoas do bem, pessoas que matam o pobre porque são do bem, e o pobre não vem encher seu saco, enfim, pessoas do bem que têm uma Bíblia e um revólver, e um tacape, sei lá o quê. Esta forma chega ao direito. E os senhores vão dizer, mas o direito não tinha que ser um pouco mais impermeável a isso? Os senhores podem até imaginar que sim. O problema é que o direito, agora vem a minha terceira questão, ele não tem eixo de gravidade próprio. No meu livro Estado e Forma Política, mas não só nele, no de Introdução ao Estudo do Direito, no Filosofia do Direito, no Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro, antes de todos esses, eu sempre anunciei que o direito tem uma materialidade, o direito não faz o que quer, o direito não é norma. Inclusive é isto, o direito nem norma é. O direito é uma forma social derivada, espelho da forma mercadoria. Então, onde houver o capital no mundo, o direito está com ele, o direito está para garantir o capital. O dia que o capital não quer mais a CLT, o capital manda os deputados e senadores rasgarem a CLT. E a CLT acabou. É assim, é muito simples. O direito não tem vida própria. Ele é, volto a falar aqui, uma forma que reflete a forma do capital. Por causa disso, não adianta dizermos que o direito será imparcial, que os juristas olharão o direito e aquilo que fizeram para um caso farão para o outro. Se todos os políticos do Brasil forem medidos com a mesma régua de 1 ou 2 ou 5 deles, as pessoas passarão por penas de 1 milênio. Porque imaginem o que é 400 quilos de cocaína, pasta pura, de um avião, de um helicóptero. Isso dá uma pena muito maior do que qualquer outra coisa. Mas não pode ser julgado com o mesmo jeito que julga os outros. Existe um problema jurídico e um pedaço de Crise e Golpe é para explicar a questão jurídica do golpe e da crise. Questão central. As pessoas ainda não fizeram a crítica do direito. As pessoas ainda creem que o direito é imparcial e o direito é justo. E o direito é simplesmente forma do capital. Eu dou mais um exemplo que é do capítulo 3, aqui chama atenção também na leitura das senhoras e dos senhores.
eu faço a conexão entre golpe e exceção. As pessoas creem que o golpe é uma exceção. Então, qual é a forma pela qual muitas companheiras e companheiros progressistas falam contra o quadro presente? Elas dizem o seguinte: o que aconteceu no Brasil com o golpe foi uma exceção e a gente tem que voltar à legalidade. E essas companheiras e companheiros têm um problema filosófico que não entenderam, inclusive, qual é a natureza do direito, porque quando o direito é exceção, ele é horrível, e quando ele é regra, ele é horrível também. Quando ele é regra, ele é o capital na mão do capitalista e o pobre do mundo sem capital. Quando ele é exceção, ele é isto e, eventualmente, ele tira mais uma coisa de alguém. Ou dá para alguém. Pergunta central: quando o capitalismo é regra e exceção? Eu anuncio aqui uma fórmula, senhoras e senhores, que eu quero expor pela primeira vez no dia de hoje, que está anunciada, que está escrita em Crise e Golpe. A fórmula é a seguinte: a relação entre regra e exceção no capitalismo é quase sempre uma constante. O que eu quero dizer neste sentido? Quase sempre a lei vale para o branco e não vale para o negro. Quase sempre a lei vale para o homem e não vale para a mulher. Porque a mulher tem que provar que é honesta nos termos do direito, o homem não. Quase sempre a lei vale para o rico e não vale para o pobre. Sempre deste modo. Então o que nós temos é que existe uma relação entre norma e exceção no capitalismo, que é uma relação típica e constante. Eu posso fechar o olho, via de regra a PM vai bater no preto, não vai bater no branco. Mas não teve um PM que bateu no branco? Teve. Não teve um PM que não bateu no negro? Teve também. Eu estou dizendo via de regra. Via de regra, a exceção tem regra. Vejam se entendem o que eu estou propondo no livro. A exceção não é excepcional. A exceção é reiterada, então ela é uma regra. Eu já sei como é que o Estado de Direito se comporta com certas pessoas. Apenas nós temos algumas novidades. Quais são? Via de regra, o Estado de Direito fazem exceção contra negro, mulher, pobre, prostituta, periférico, gente do subúrbio e também fazem, aqui não é exceção, é regra da exceção, fazem a mesma coisa com sindicalista, porque não venham me dizer que só agora o sindicato começou a ser perseguido, a vida inteira ele foi. Ana Lúcia, está lembrando do tempo com a Cidinha e todo mundo aqui, em que vocês corriam da polícia, e continuam correndo, enfim, prova que vocês estão em forma. Lembra da bolinha de gude, Ana? Não explica não, que você vai ser presa. Essa parte depois corta aí. Que isso equivale a andar todos. Então observem o que eu estou dizendo aqui. Nós temos uma tradição dos grupos, movimentos, classes, que são reiteradamente reprimidos e a lei não vale para eles. A exceção é típica. O que ocorre é que, de vez em quando, nós não somos acostumados com o que aconteceu no Brasil, e eu vou explicar o que aconteceu. É que, reiteradamente, o presidente da República é de direita, e reiteradamente é capitalista. O que aconteceu é que, de vez em quando, nós topamos com casos em que partidos e movimentos de pessoas nos governos não são das classes que controlam a exceção. Então, é a exceção que é típica e reiterada, de vez em quando ela muda um pouquinho e ela se amplia para a gente a mais. Então a gente nunca viu o presidente da República preso. Sim, estes que vêm aqui e que incomodam o poder estabelecido, eles são levados a fazermos uma exceção a mais. Porque este que vocês chamam de presidente atual não será preso em 1º de janeiro. Ele voará. Com 2 dentes aqui. Antes que perguntem se é com um avião. Não, com 2 asas. Vampiro é mamífero? É. Voa, mas não tem pena, portanto. É isso, não tem pena e voa. Não tem pena do povo e voa. Literalmente. Depois corta isso na edição, porque não tem nenhuma razão de ser o que eu estou falando aqui. Só para... Porque o tema é pesado e eu preciso animar vocês. E antes que nos matemos todos, vamos rir. Bom, então observem, a nossa exceção mudou um pouquinho, essa é a minha tese em Crise e Golpe. Por quê? Porque a exceção alcançou uma cúpula política que ela nunca alcançava. É porque essa cúpula política é indesejada. Os senhores podem dizer, foi só agora? Não, eu volto a falar que João Goulart também sofreu percalços, porque ele era vice-presidente constitucional e não deixaram ele assumir o cargo. A exceção alcançou João Goulart. A exceção alcançou o Juscelino um pouco depois, mas antes ele também teve que resistir para tomar o poder.
a exceção alcançou o Vargas. E o beneplácito do poder, deram poder para Castelo Branco, para Costa e Silva, para Médici, para Geisel, João Figueiredo, Sarney, que nem era para estar na lista, mas está, Collor, Itamar e Fernando Henrique. Ou seja, via de regra, a exceção alcança os de sempre. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor de bondade dessa gente. Eu não estou comparando JK com Vargas, não estou comparando Lula com Dilma, nem Lula com Vargas. Os senhores gostem de um do outro do jeito que queiram, ou desgostem deles do jeito que queiram. O fato é que toda a ação social, que em geral é um incômodo para certa reprodução social, a ela recai a exceção. Sobre ela recai a exceção. Entendam, senhoras e senhores, nós temos aqui um quadro no qual a sociedade organiza o que quer ou o que não quer da legalidade. Agora eu quero falar de uma questão central sobre golpe. Falando de direito, falando de política e de economia. Eu anuncio no capítulo 2 de Crise e Golpe a tipologia do que se pode considerar golpe. Eu quero explicar aqui a todos e todas. Eu proponho que haja 3 caminhos do pensamento jurídico contemporâneo. Isso está proposto no meu livro Filosofia do Direito. Eu uso a mesma plataforma para explicar golpe. Como são as leituras sobre golpe a partir dos 3 caminhos da filosofia do direito? Eu digo, existe uma leitura mais banal e recorrente que é a juspositivista. Para esta se fala o seguinte: se alguém cometeu algum crime de responsabilidade, sendo presidente da República, isso estava previsto em lei e o Congresso seguiu os trâmites corretos do impeachment, então impeachment não foi golpe. Juspositivismo. Segunda leitura, não juspositivista. Não pensa a norma, pensa o poder. Neste caso, nesta leitura não juspositivista, houve um golpe, porque nós tivemos um povo que votava com o PT por várias eleições, que deu mais um mandato para Dilma, e de repente toda esta lógica política foi tirada, e o povo não votou numa plataforma neoliberal, e de repente ela veio com tudo. Eu já sei que o senhor não dizer, mas a plataforma do PT é neoliberal. Sim, mas não desse jeito, não com essa modulação. Essa veio por golpe. A terceira leitura é a leitura crítica, que vai dizer o direito tem uma estrutura que é ligada ao capital, então eu preciso entender sempre que um golpe é um movimento do capital para a acumulação ou para novas formas dessa mesma acumulação. Nesse sentido, o golpe brasileiro mudou a correlação do capital nacional. Efetivamente, perdeu a Petrobras, perdeu a Caixa, perdeu o Banco do Brasil, perderam as empresas nacionais tais e quais e ganharam outras, o mercado financeiro nacional, o agronegócio e as empresas internacionais. Então, houve efetivamente uma mudança na relação econômica entre frações de classe no Brasil. E o pobre perdeu. O pobre efetivamente hoje é mais pobre do que há 7 anos. Efetivamente. Então, houve sim uma luta de classes. Minha tese central aqui é que houve uma investida de classes. E uma classe ganhou da outra. Observem, eu também falo isso com muita especificidade no livro, alguém vai dizer, mas quem ganhou com o golpe? Que classe ganhou da outra? A classe burguesa ganhou da classe trabalhadora, isso é o óbvio. E alguém vai dizer, mas antes já não era assim? E é uma obviedade, sim. E alguém vai perguntar, como é possível falar de golpe se uma classe já ganhava da outra, ela continua ganhando, e por que mesmo assim eu falo de golpe? Por uma razão, agora é a leitura crítica, das 3 é a mais alta. Eu digo por lá, em Crise e Golpe, que ainda que uma classe domine a outra, ela pode ser esta outra dominada, tiver deslizes na resistência ou na luta, ela pode dominar ainda mais, proporcionalmente. Então entendam, sempre a classe burguesa ganhou e dominou os pobres, a classe trabalhadora, sempre. Só que essa classe trabalhadora, há 70 anos, há 75, tinha CLT, tinha Previdência Social, tinha umas coisinhas como estas. O custo do salário no Brasil é milão. Então a classe burguesa pode ganhar ainda mais, ela já domina a classe trabalhadora, mas ela pode ganhar mais se ela quebrar os direitos sociais. Então, vejam, não é que uma classe não tinha o poder, deu um golpe e tomou o poder. Este golpe aqui é golpe que mantém o poder na mesma classe. A classe já tinha o poder. O que ela fez foi uma majoração do seu poder. Então entendam o que eu proponho aqui em Crise e Golpe, eu proponho um termo de leitura muito próprio para essa visão. Eu digo que houve uma investida de classe da classe que já dominava. Entenda o que estou dizendo. A classe burguesa já domina o quadro brasileiro. E ela deu mais uma investida de classe. Hoje, proporcionalmente, ela é mais dominante do que era há 5 anos.
E vejam a fraqueza dos movimentos sociais. Senhoras e senhores, vejam o quanto nós tínhamos um movimento social florescente e isto foi ceifado. Vejam o quanto há 5 anos os sindicatos se imaginavam com alto poder e hoje eles acabaram. Ou seja, houve uma investida da classe que já dominava. Alguém vai dizer, mas se ela já domina, para que ela aumenta seu domínio? Por que, minhas senhoras e meus senhores, em podendo explorar, por que não explorará? Se tem uma avenida aberta, por que eu não ando? O Brasil já é racista, desde 1500. Muito bem. Já não está bom desse jeito? Não. Se eu puder ainda ser mais racista, o Brasil será. Porque isso é um ganho econômico, isso é um ganho de mais valor, inclusive no nível simbólico. Entenda o que eu vou dizer aqui. Se pudermos quebrar com as cotas, melhor ainda, nesta lógica da investida de classe de grupo. Já é racista. E se puder ser mais, melhor. É o problema dos Estados Unidos. Já tem Ku Klux Klan. Mas se puder ser mais ainda, se eu puder dizer que é legítimo que eu não goste da outra raça, ótimo. Começa a naturalizar outras etapas dentro da própria exploração e dentro da própria dominação. Muito bem, eu proponho que tenha havido uma investida de classe da classe que já dominava. Por isso o golpe não precisa mudar quase nada. Agora entendo a natureza da minha leitura do capítulo 2 de Crise e Golpe. Como a classe burguesa já dominava o poder estatal no país, e o econômico, e o jurídico, ela não precisa mudar nada. Ela só ampliou, ela só abriu novas possibilidades. Então o STF é o mesmo, então o Estado é o mesmo, então a política é a mesma. Por isso que é golpe com as instituições mantidas. Porque esse argumento que os outros dizem, mas não mudou as instituições, como eu posso chamar de golpe? Mudou a correlação das frações do capital e entre a classe burguesa e a classe trabalhadora. Como o Estado já é burguês, como o direito já é burguês, manteve o próprio Estado. 64 manteve o Estado. Tirou umas peças e o golpe foi feito de uma vez só, porque já era a burguesia no poder. Não é que tirou o povo do poder. Pelo contrário, já era burguês. Muito bem, e agora eu quero me encaminhar para questões derradeiras desta reflexão. Uma delas, enquanto não vencermos a ideologia jurídica, teremos golpe todo dia. Entendam, meus prezados e minhas prezadas, agora eu deixo uma espécie de mensagem ao nosso tempo e àqueles e aquelas que me honram sendo leitores deste livro Crise e Golpe e todas que me honram com amizade. Eu deixo uma mensagem com este livro. A primeira delas é que, enquanto não vencermos a ideologia do direito, temos golpe toda hora. Que é a ideologia do direito? Muitos imaginam que é preciso apostar na democracia. A democracia é o governo de todos, se todos tiverem voz, o povo falará, e então as coisas serão melhores. A democracia, em qualquer lugar, é uma estruturação pela qual os dominantes e exploradores do mundo inoculam na cabeça dos dominados a ideia dos dominantes, de tal modo que os dominados possam votar com a cabeça do dominante, pensando que votam livremente. Enquanto houver televisão, controle dos meios de comunicação de massa, WhatsApp, Facebook, a democracia é ótima. Por quê? Porque melhor do que eu ter que decidir sozinho, o povo inteiro ficar contra mim, é eu falar para o povo que pense como eu penso e votar conforme eu quero, já inocular na cabeça dele. Então o povo vota por mim. Por isso esse milagre acontece em todas as sociedades capitalistas. Toda vez que tem democracia, o povo vota contra aquilo que seria o seu interesse. Sempre. E toda vez que eu ponho um rico, bem vestido, para o pobre, ponho um pobre do outro lado e digo, pobre, escolha o candidato, ele escolhe o rico. Porque ele foi bombardeado desde o primeiro dia de vida com a televisão, na qual o modelo, a modelo, quem vende cerveja, quem vende cigarro, é gente desse tipo. Gente, para quem viu a mulher da cerveja, sempre no estereótipo de uma certa objetificação do corpo feminino, e vê uma candidata daquele padrão, crê que aquele padrão é um padrão correto. Se viu a Dilma, a Erundina, vamos dizer, mas não é bem aquela que eu almejava na televisão. Não é bem desse perfil. Muito bem, quem viu propaganda do cigarro Marlboro e viu um fulano num cavalo, e esse fulano era poderoso, e toda vez que ele punha um Marlboro na boca, as mulheres vinham, e ele era altamente poderoso, é só transplantar isso para o plano da política, e ver um candidato dizendo, eu vou lutar pelo pobre, porque eu sou sofredor também, e outro vem e chega, eu do alto do meu cavalo vou matar todo mundo. Vejam, a pessoa sempre desejou ser o homem do alto do cavalo, não quem levava a bala. Então nós já temos todo o quadro preparado. Por quê? O pobre vota em quem não parece pobre.
E assim com todos os lados, com todas as coisas. Senhoras e senhores, a primeira questão é que nós devemos vencer a ideologia jurídica. O que isso quer representar? A gente louva o direito à democracia. A democracia, enquanto a gente louvar, é isto. Toda vez o povo vota contra si. Toda vez. Não é só esta. Nós tivemos Collor, nós tivemos Fernando Henrique e tantos outros mais. Se eu remontar para o passado, voto de Cabresto, República Velha e outros mais. Muita coisa deste modo. O povo preferiu o Jânio, porque ele veio varrer a corrupção. Então, é toda vez desse modo. Qualquer coisa, e o Trump ganha o Trump. Por escolha do povo. Passem para além da democracia. Sejam efetivamente lutadores e lutadoras que olhem a vida com materialismo histórico e dialético. O que quer dizer isto? Não é suficiente louvar as instituições burguesas dizendo elas podem ser nossas também. Tirem do mapa as instituições burguesas. A democracia é uma forma da burguesia. Só. 2. Tirem do mapa a ideia de que o direito será um dia imparcial e justo. O direito é uma forma do capital. Risquem. Risquem do mapa republicanismo. Quem nomeou o STF que tirou o PT do poder? O PT. De qual jeito? Nomeou um porque ele não tinha compromisso político nenhum, então era um técnico. E o outro, técnico também. E a outra, técnica. E a outra, técnica também. De técnico em técnico, temos um conjunto de técnicos em tirar o povo do poder. Tudo isso graças ao republicanismo. Então entendam, meus prezados, o que eu estou dizendo aqui. Nós temos que vencer esta etapa, nós temos que vencer esta discussão que fala ser imparcial, eu estou aqui e estou pensando que o povo será conscientizado. Esqueçam a conscientização simplesmente nesse nível. O que nós temos que ter é efetivamente uma investida junto com o povo para que o povo tome o poder nas mãos. Queridos e queridas, esta é a introdução que faço das reflexões de crise e golpe. Junto com isso, existe uma série de outras reflexões pesquisando sobre o capitalismo contemporâneo e suas crises, a forma pela qual a geopolítica do golpe e do direito se dá na América Latina e nos países do mundo, também uma pesquisa sobre como se dá a estruturação da política no Brasil atual, e o último capítulo do livro é a minha conhecida, porque muitos já leram, e este texto está traduzido para outras línguas, inclusive, a minha Carta sobre o Socialismo, que escrevi no ano de 2014, sobre aquilo que se pode pensar a respeito da luta socialista nos dias de hoje. Eu quero dizer com toda a sinceridade, meus prezados e prezadas, eu os entendo e as entendo quando nos dias atuais nós estamos chorando ou lutando pela disputa eleitoral da semana. Eu entendo. Eu sei o que é a arma do fascismo sobre nossas cabeças. E essa arma é trágica, porque aqui tem sindicalistas de vasta luta, porque aqui tem movimentos sociais, aqui tem negros, mulheres, LGBTs, indígenas e todos que sabem que, via de regra, o fascismo bate na gente. Eu entendo o choro da semana. Eu entendo, inclusive, a mobilização da semana. O que eu venho propor é que nós não podemos viver de dia a dia, de mobilização em mobilização, com a agenda dos outros a cada semana. Eu venho propor mais. A gente já está na 20ª vez em que o povo ganhou uma eleição. Foi Vargas, foi Jango, foi Dilma, foi Lula e foram tantos outros mais. E pela 1000ª vez a gente já percebeu que não há espaço de política no capitalismo que não seja destruído em 2 minutos. Já dizia um velho barbudo que muita gente não gosta, só que é o pensador central da atualidade, que dizia já que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então não pensem que a democracia será garantida para sempre, que a eleição será respeitada, que os direitos serão respeitados ou quaisquer coisas nesse nível. Lembrem, a democracia é uma folha que voa. O direito é outra folha que voa. A única coisa que não voa é a luta. Esta não voa. Se o povo estiver mobilizado, esta luta ela é constante e ela aponta para o futuro. Eu digo em crise e golpe, a única coisa que nós não testamos no Brasil é o povo se conscientizando, é a mobilização das massas para que ela tome poder. Isso nunca aconteceu. Já tivemos democracia e ditadura.
já tivemos ditadura do Vargas e ditadura de 64, já tivemos democracia da República Velha e esta da Constituição que acabou em 30 anos. Tudo isso nós já tivemos. A única coisa que a gente não teve é mobilização do povo no poder. Quero fazer aqui uma crítica à esquerda do país, essa que gosta de republicanismo, essa que gosta de democracia e que louva o direito porque acha que o direito é técnico. Essa esquerda do país nunca quis mobilizar o povo para grandes questões extremas. Ela achou que o plim-plim seria imparcial. Ela achou que bastava simplesmente fazer com que o povo ficasse um pouquinho menos pobre, que o povo seria sempre de esquerda. Aí, no limite do extremo, fez a TVT para ver se conscientizava os mesmos, porque quem assiste a TVT somos nós mesmos. E nós não mobilizamos as massas. Hoje as massas não estão com a gente. Hoje as massas não estão com vanguarda. E vou dizer pior, não tem nem vanguarda. Num quadro como esse, não tem nem o que fazer, porque nem vanguarda tem. Eu quero dizer é que nós não aprendemos com os erros. Só que quero agora falar mais. Nós ainda não fizemos o balanço do que aconteceu. Crise e golpe é para fazer o balanço. Crise e golpe é para falar, nós erramos. Porque o outro lado nunca deixou de lutar. E nós fizemos concórdia. Nós demos a mão. Nós levantamos a bandeira, eles enfiaram a faca. Não vou falar de faca, mas é mais ou menos isto. Senhoras e senhores, o que aconteceu é que nós fomos comprados pela ideologia do capital. A única forma de não ser comprado pela ideologia do capital é fundar a nossa, e a nossa é o socialismo. A nossa não paga tributo para as instituições de quem nos explora. Enquanto nós pedirmos desculpa para que as pessoas respeitem o nosso voto, nós estamos no campo do inimigo. O dia em que nós começarmos a dizer nenhuma pessoa mais no mundo passará fome, nenhum brasileiro não terá os meios de produção nos quais trabalha, enquanto nós não começarmos a falar isso, eles nos jantam. E o dia que começarmos a falar não passará um ano sem que a revolução venha, quem sabe ela vem. Eu vim dizer para os senhores o impossível. O impossível é sair do capitalismo. Os senhores imaginam. É que eu vim falar em Crise e Golpe, como todos os meus livros, que aquilo que parece possível, possível não é. Os senhores acham que é mais fácil ganhar uma eleição. Eu vou dizer para as senhoras e para os senhores, arrisquem o impossível. É mais fácil do que o possível. Olhem para o olho do povo e diga ao povo, você está explorado. Você que é de Jesus, Jesus não veio para matar lésbica. Jesus não veio para matar gay. Jesus não veio para ser o branco contra o negro. Jesus é o amor. E levantar-se pelo amor é todos comerem do mesmo pão. Pare de fazer segregação. É melhor termos a porta aberta do que a porta fechada. É melhor que todos tenham um teto do que só alguns tenham e o resto não tem, e portanto quem tem que se esconder. Quando falarmos isto e falarmos no coração do povo, nós estamos começando a falar do que interessa. Deixemos de lado esta leitura simplesmente idealista para falarmos nós somente de coisas de costumes. Falemos dos costumes, mas falemos do capital. Falemos de como a sociedade é explorada e falemos como nós podemos superar isto. Há uns 50 anos, quando a esquerda progressista tinha um domínio do cenário do mundo, a direita percebeu que tinha que falar que as pessoas tinham que ser desiguais, exploradas, porque isto era a mão invisível do mercado, e quanto mais concorrência, mais o mundo subia e mais o capitalismo avançava. Senhoras e senhores, tenham coragem. Se em 10 anos nós começarmos a falar que o socialismo aí vem, o socialismo um dia chega. Obrigado.